Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tema da aula anterior, mas enfocando na pesquisa quantitativa. Então, o objetivo dessa aula basicamente é a gente explorar um pouquinho mais o processo de formulação de problemas de pesquisa mais orientados para a pesquisa do tipo quantitativo. E na próxima aula a gente volta a esse tema, mas discute a formulação de problemas voltados para pesquisas qualitativas. Bom, quando a gente fala em formulação de problema, basicamente a gente está partindo de uma ideia, de um tema de pesquisa, como já foi colocado em aulas anteriores, né? E o objetivo da formulação do problema é justamente a gente aprimorar, refinar essa ideia e estruturar formalmente essa ideia de pesquisa. Então, o problema de pesquisa ele pode ser desenvolvido através de alguns parágrafos, mas geralmente a gente apresenta ele na forma de uma pergunta bastante específica e concreta. Né? E principalmente na pesquisa quantitativa, ela deve remeter a algo bastante delimitado, no sentido de permitir que a gente estabeleça relações entre determinados conceitos ou variáveis e que a gente consiga delimitar de uma forma que nos facilite, inclusive, a coleta de dados e a sua análise posteriormente. É claro que toda a formulação de problema de pesquisa, independente se é uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, ela depende do grau de familiaridade do pesquisador com o tema. Então, obviamente, quanto mais a gente estudar um determinado assunto, mais a gente vai conhecer o que já foi produzido de conhecimento sobre aquele tema e a nossa capacidade de formular um problema de pesquisa que visa contribuir com o que já foi feito anteriormente, ela vai ser maior à medida que a gente tem um conhecimento, uma leitura prévia do que já foi feito muito maior. Né? Então, é claro que nos níveis iniciais, por exemplo, no caso de vocês que estão ingressando no curso agora, essa capacidade ela vai ser muito mais reduzida do que se a gente comparar quando vocês chegarem no momento de fazer a monografia, no final do curso, vocês já vão ter passado aí por uma série de disciplinas, vão ter discutido diversos temas nas diferentes áreas das ciências econômicas, então vocês já vão estar mais familiarizados com uma infinidade de temas e podem se aprofundar em um deles. Então, a capacidade de formular um bom problema de pesquisa, ela vai aumentando à medida que a gente vai se familiarizando com os estudos anteriores sobre aquele tema. E quando eu falo em estudos anteriores, envolve tanto a questão do desenvolvimento teórico, das diferentes teorias concorrentes e também dos resultados empíricos produzidos por cada um desses corpos teóricos, no sentido da maneira como é analisado, quais são os métodos específicos, que conclusões foram tiradas, em que contextos. Então, dessa combinação de teoria e testes empíricos que a gente consegue formular um bom problema de pesquisa. Bom, aqui tem alguns critérios para a formulação de um problema de pesquisa. Está voltado para quantitativo, mas algumas dessas características também se aplicam à pesquisa quali, que a gente vai ver na próxima aula. Mas aqui é importante a gente ter em mente o seguinte: quando a gente vai para uma pesquisa quantitativa, geralmente a gente está indo para uma pesquisa mais explicativa, que procura relações de causa e efeito. Assim que na colocação do problema de pesquisa, é muito importante que a gente relacione dois ou mais conceitos teóricos, e preferencialmente já indicando as possíveis variáveis que a gente vai analisar. Então, quanto mais específico, mais delimitado, é melhor. E como eu mencionei, o problema de pesquisa ele vai ser formulado na forma de pergunta. Então, essa pergunta também ela tem que ser bastante clara e objetiva. Então, por exemplo, que efeito da variável x sobre a variável y? Ou qual a probabilidade de ocorrência da variável z quando a gente tem a incidência da variável w? Ou qual a relação entre as variáveis a e b? Então, uma pergunta de pesquisa da pesquisa quantitativa, ela vai ser elaborada mais ou menos nesses termos. Claro que podem ser empregados outros verbos, pode haver mais de uma pergunta de pesquisa, como a gente vai ver mais adiante, mas geralmente ela vai ter essa cara, esse padrão em termos de formulação do problema. Além disso, um critério bastante importante para a gente verificar se aquela pergunta que a gente está apresentando, ela de fato representa um problema científico para ser respondido por um método quantitativo, é que ele traga a possibilidade de realizar o teste empírico.
né? Ou seja, ele vai versar sobre aspectos da realidade que podem ser observados e podem ser mensurados, né? Então, também, por mais que eu possa observar algumas coisas, né, com a opinião de algumas pessoas sobre um determinado assunto, como é que elas se sentem a respeito, né, de uma determinada política pública, isso não necessariamente permite a gente mensurar. Tá? Então, esses aspectos qualitativos, né, eles não podem ser mensurados e, portanto, né, não fazem parte da formulação do problema de pesquisa quantitativa. Então, esses dois aspectos precisam ser levados em consideração na formação do problema, é que se a gente consegue observar o fenômeno, e segundo, se a gente consegue mensurar determinados aspectos desse fenômeno, que vão constituir as nossas variáveis que vão ser analisadas, principalmente do ponto de vista estatístico, após a coleta dos dados. Bom, o foco da aula basicamente vai estar nesses elementos, né, da formulação do problema de pesquisa no processo quantitativo, em que a gente tem esses 5 grandes elementos que vão constituir, né, geralmente a introdução de um trabalho científico. Se a gente pegar, por exemplo, a estrutura básica que é adotada na Universidade Federal do Paraná e outras, né, na maioria das universidades brasileiras, a gente vai ter esses componentes na introdução do trabalho. Né? Então a gente vai ter, primeiro, os objetivos da pesquisa, depois as perguntas de pesquisa, a justificativa da pesquisa, e esses 2 últimos elementos, né, não necessariamente eles aparecem em tópicos específicos, né, mas eles podem estar embutidos, por exemplo, na justificativa ou mesmo na formulação do problema de pesquisa antes da formulação das perguntas, que a primeira é a viabilidade da pesquisa, ou seja, a possibilidade de a gente realizar aquela pesquisa com os recursos que a gente tem. Então, isso não necessariamente tem que estar explícito no texto, mas é uma etapa, né, de verificação da possibilidade de levar a pesquisa adiante ou não. E a gente tem também a avaliação das deficiências no conhecimento do problema. Tá? Então, esse é um aspecto importante quando a gente faz uma pesquisa, né, que traga uma contribuição relevante para o corpo teórico ou para a literatura já estabelecida. Então, esse vai ser um aspecto que a gente vai ver com mais detalhes adiante, tá? Mas que também é relevante, que ele pode estar escrito numa seção dessa introdução, por exemplo, à parte, ou pode estar incorporado, né, na discussão, seja do problema de pesquisa, ou seja na própria justificativa. Bom, com relação aos objetivos da pesquisa, né, basicamente a gente pode ter um único objetivo, né, ou a gente pode ter um desdobramento desses objetivos em subobjetivos. Então, geralmente a gente trabalha com um objetivo geral, e aí alguns objetivos específicos, né, que vão estar interrelacionados e que ajudam a responder o objetivo geral da pesquisa, que basicamente indicam o que nós queremos com a pesquisa científica. Tá? Eles, obviamente, devem ser apresentados com clareza, né, para que não gere dúvidas sobre o que o trabalho vai abordar. Então, geralmente, quando a gente vai ler um documento científico, um artigo, uma tese, uma dissertação, os objetivos já vão mostrar para a gente o que aquele trabalho faz. Né? E, além disso, o objetivo, quando a gente estabelece eles com clareza, ele facilita, né, a execução da própria pesquisa, como a gente viu em uma das aulas sobre as fases, né, da execução da pesquisa. Então, ela serve como um guia de estudo. Né? Então, tem o objetivo, ele serve de guia. Geralmente vai ter uma relação muito próxima entre o objetivo da pesquisa com a pergunta da pesquisa que a gente fez, ou as perguntas, pode ser no plural, e também as hipóteses. Né? Então, no caso da pesquisa quantitativa, a gente também ainda tem a elaboração das hipóteses que vão ser testadas. Né? Essas hipóteses podem ser apresentadas na introdução ao trabalho, ou elas podem ser desenvolvidas posteriormente. Né? Então, a gente vai ter um capítulo de revisão de literatura, a gente estabelece um marco teórico, como a gente viu na aula anterior, e depois, mais adiante, quando a gente vai explicar a nossa metodologia, a gente apresenta as hipóteses que vão ser testadas. Né? Então, essa também é uma forma de a gente organizar dentro do documento essas informações, e a hipótese pode ser apresentada já na introdução ou pode ser apresentada mais adiante nesse documento. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem uma relação muito próxima entre a pergunta da pesquisa, o objetivo da pesquisa e as hipóteses que vão ser aventadas no caso da pesquisa quantitativa. Bom, o seguinte elemento, né, o segundo elemento, que são as perguntas de pesquisa, né, que pode ser uma ou mais perguntas, né, então tudo vai depender também dos dados que a gente vai ter para analisar, do tempo disponível, enfim, né, a gente vai ver mais adiante a questão da viabilidade, que vai permitir a gente fazer mais de uma questão ou não. Tá? E basicamente essas perguntas que a gente vai fazer, que são bastante específicas, né, elas vão nos conduzir à resposta que nós queremos obter. Né? E claro, a pergunta pesquisa ela tem que
fazer uma pergunta cuja resposta não seja óbvia, né? Uma pergunta que remeta, de fato, à necessidade de fazer uma pesquisa científica para a gente conhecer algum aspecto da realidade. Se é uma pergunta cuja resposta é muito óbvia ou cuja resposta é sim ou não, uma resposta binária, geralmente ela é menos interessante do ponto de vista científico do que, né, uma pergunta bem formulada e que exija, nesse caso, né, um estudo quantitativo entre duas ou mais variáveis. Além disso, as perguntas e pesquisas não devem utilizar termos ambíguos, né, ou termos que não deixem claro o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a gente pode colocar como pergunta de pesquisa se a inflação piora a vida das pessoas. Então, veja, embora a inflação seja um termo mais específico, no sentido que a variação dos preços durante um determinado período de tempo, né, uma variação generalizada nos preços, não de poucas mercadorias, mas das mercadorias mais consumidas, por exemplo, a piora na vida das pessoas, né, a gente tem que especificar, né, o que é piora. O que significa piora na vida das pessoas? Né? Então, a vida das pessoas vai envolver múltiplos aspectos. Então, é claro que a gente vai pensar nos aspectos econômicos, em termos da sua renda e da sua capacidade de consumo. Mas, né, pode envolver outros aspectos, como o aumento da violência, como as relações afetivas, enfim. Né? Então, isso deixa muito aberto. Não é uma pergunta bastante adequada. Então, a gente teria que ser um pouco mais específicos na determinação do que a gente entende por piora na vida das pessoas. Além disso, né, a gente coloca pessoas no plural como se, né, todas as pessoas fossem afetadas de maneira igual. Né? Então, não necessariamente isso acontece. Então, a inflação, dependendo de onde ela está acontecendo, ela pode impactar mais um grupo de pessoas do que outros. Né? Então, que inflação a gente está se referindo? Né? São os bens de consumo? Né? São os bens de capital? Enfim, o que a gente vai analisar, né, quais preços nós vamos analisar e quais os impactos, né, que a gente vai verificar em termos de poder de compra, por exemplo, e de quais grupos sociais. Né? Então isso é bastante importante porque nem sempre, quando há inflação, há necessariamente a perda do poder aquisitivo. Né? Então aquele que vende um produto cujo preço está aumentando e que tem a capacidade de aumentar esse preço, no sentido de repor a inflação dos seus custos, né, ele consegue manter a sua renda. Vamos pensar assim, né? Eu tenho um empresário que está vendo que o preço dos seus insumos está aumentando, mas por outro lado ele repassa toda essa inflação para os preços de venda, né, sem que com isso haja uma queda na sua demanda. Então a gente pode verificar que, do ponto de vista da sua renda, né, ele consegue se manter, na sua renda real. Agora, se eu tenho um trabalhador que não consegue reajustar seus salários, os salários são reajustados abaixo, né, da inflação dos alimentos, da habitação, do transporte, então ele vai perceber uma redução no seu poder de compra e, portanto, ele vai ter uma piora, né, nessas condições de vida, nessas condições materiais de vida. Então é importante que, quando a gente faça uma pergunta de pesquisa, a gente seja bastante específico em relação àquilo que a gente vai analisar. Tá? E também estabelecer os limites temporais e espaciais. Tá? Então, mesmo nesse caso que eu mencionei para vocês, eu preciso dizer o seguinte: bom, a inflação de qual período eu vou analisar? Né? Porque uma inflação nos períodos, nos anos mais recentes, né, de 2010 para cá, por exemplo, nos últimos 10 anos, é muito diferente em termos de nível, patamar e consequência das inflações, né, que ocorreram ali nos anos 80 e 90 no Brasil. Então a gente precisa também estabelecer esse recorte temporal e espacial. Eu estou analisando a inflação do Brasil, a inflação em nível mundial, a inflação dos países latino-americanos, a inflação nas metrópoles brasileiras, enfim. Então isso também precisa ser bastante definido, para que a gente consiga fazer a análise estatística, já pensando exatamente até onde a gente consegue ir, o que os nossos dados permitem analisar e o que eu estou podendo responder a partir dessa base de dados. Bom, o seguinte elemento, esse terceiro elemento, que é a justificativa, basicamente ela é uma redação que expõe as razões, para a realização da pesquisa. Então, por que vale a pena fazer essa pesquisa? Então, basicamente, ela visa responder o porquê realizar essa pesquisa ou para que ela serve. E aqui, nesse livro que eu estou recomendando para vocês lerem, esse capítulo 3 lá do livro do Hernando Sampieri, ele traz alguns critérios que eu achei bastante interessante, estou destacando aqui,
que não necessariamente um trabalho, por exemplo, um projeto de iniciação científica, ou mesmo uma monografia, uma dissertação que seja, ela tem que responder todos esses elementos, né? Mas é desejável que pelo menos alguma dessas contribuições a pesquisa venha a trazer. Tá? Então, primeiro, né, qual é a conveniência de fazer essa pesquisa? Ou seja, para que ela serve? Né? Qual é a finalidade dela? Bom, é claro que serve para o aluno se titular, seja em nível de bacharelado, mestrado, doutorado, né? Mas também ela tem que, né, trazer alguma contribuição em termos de avanço de conhecimento. Né? Então, para que ela serve? Bom, vou explorar um aspecto que não foi estudado até então. Né? Outra motivação poderia ser a relevância social. Né? Que benefícios, né, o avanço do conhecimento nesse tema ou desse problema de pesquisa pode trazer para a sociedade. Né? Então, por exemplo, a maneira como afeta as diferentes classes sociais, né, o processo inflacionário, ele pode ser muito interessante para verificar potenciais aumento, né, ou redução da desigualdade quando a gente tem uma política de controle inflacionário. Então isso pode trazer um benefício, não que isso tenha uma implicação imediata, mas que contribua para o conhecimento, né, e que possa, né, responder aí algum um questionamento que parta aí da sociedade. Né. Além disso, a gente pode usar como justificativa implicações práticas, né? Ou seja, a sua pesquisa científica ela pode ajudar a resolver um problema real. Né? Pode ser um problema na formulação de políticas econômicas, um problema na correção de alguns indicadores de inflação, por exemplo, que não estejam captando um aspecto essencial, né, da variação dos preços. Pode ser uma contribuição quando a gente vai para outras áreas do conhecimento, como na física, na química, na biologia, a formular medicamentos, a resolver problemas na área da construção civil e assim por diante. Né? Então, como a gente está falando aqui de maneira geral, né, de outras áreas do conhecimento, a gente pode ter implicações práticas muito mais imediatas do que na economia ou em outras áreas das ciências sociais. Uma coisa bastante importante é a questão do valor teórico, né? Ou seja, em que aspecto a sua pesquisa vai contribuir com o avanço do conhecimento naquele tema, né, ou naquele problema de pesquisa. Então esse eu considero aí um item sempre fundamental de ser colocado na justificativa de qualquer trabalho científico. Tá? A gente pode também ter uma utilidade metodológica, no sentido de que a sua pesquisa, né, para fazer o teste empírico, porque a gente está falando principalmente de pesquisas quantitativas, ela pode criar ou aprimorar os métodos de coleta e de análise de dados, né, que até então foram desenvolvidos. Né? Então pode haver adaptações, ou pode haver uma criação de algo novo para tentar operacionalizar conceitos novos da teoria que ainda não foram mensurados. Então isso também pode ser uma boa justificativa para a realização de uma pesquisa científica do tipo quantitativo. E claro, isso aqui também vai valer, em grande medida, para as pesquisas qualitativas. Bom, com relação à viabilidade, né, claro que isso aqui tem que ser ponderado, e não necessariamente ele vai estar explícito no projeto, mas pode ser que, dependendo do projeto de pesquisa, ele tem que estar explicitado. Então, por exemplo, se a gente vai elaborar um projeto de pesquisa para conseguir um auxílio financeiro da universidade, de um órgão de fomento, e assim por diante, né, às vezes a gente precisa explicitar que a proposta de pesquisa que a gente está colocando ela é viável. Né? Isso passa pela disponibilidade de recursos financeiros, ou seja, se a gente tem que, por exemplo, coletar informações, né, e para essa coleta de informações a gente precisa usar materiais, a gente, né, tem que ter recursos financeiros para adquirir esses materiais, pessoas para fazer entrevista ou para coletar dados, organizar, né, quem que vai fazer o quê, e os materiais que vão ser empregados na pesquisa. Então, se a gente tem uma pesquisa experimental, por exemplo, né, pode ser o caso, a gente vai trabalhar com, né, uma pesquisa comportamental na área de finanças, e aí vai envolver pessoas, né? Então a gente tem que ter os materiais para coleta das informações, sei lá, pensar que você vai precisar de eletrodo para acompanhar os batimentos cardíacos da pessoa enquanto ela negocia numa bolsa de valores fictícia. Né? Então, enfim, eu falo porque de fato existem pesquisas comportamentais desse tipo. Né? Então, todos esses materiais precisam ser elencados, né, e verificados se há o recurso financeiro disponível para isso. Além disso, né, tem a questão do tempo de pesquisa. Então, às vezes a gente tem prazos muito bem definidos. Né? Então, uma monografia você tem um prazo de 1 ano para fazer, uma dissertação 2, uma tese de doutorado até 4. Né? Ou um projeto de pesquisa financiado tem um prazo limite, 6 meses, 2 anos, 3 anos. Né? Então,
a pesquisa ela tem que ser delimitada, né, dentro do tempo disponível, para que a gente consiga concluir. Além disso, essa viabilidade também diz respeito à factibilidade, né, de obtenção dos dados necessários. Então, às vezes a gente tem lá 1 ano para fazer um levantamento de dados e a gente quer conseguir uma amostra representativa de cada bairro, né, das cidades da região metropolitana de Curitiba, por exemplo, né, das unidades familiares, para uma pesquisa sobre orçamento familiar, por exemplo. Então, sei lá, se a gente tem 1 ano, 6 meses para desenvolver isso, não vai dar tempo. Então, você tem uma questão de tempo e também tem uma questão de, bom, a gente consegue fazer esse levantamento de dados, né, ele é factível. Então, se você não tem uma estrutura, uma forma de fazer esse levantamento de dados, né, pode ser que ele não seja possível do ponto de vista individual, ou mesmo um pequeno grupo de pesquisa da universidade. Né? Somente uma instituição maior, como o IBGE ou outro órgão similar, teria essa capacidade. E, por fim, tem a questão dos aspectos éticos. Né? Então, pode ser que um determinado experimento, né, ou algumas questões que a gente gostaria de fazer às pessoas, elas não sejam adequadas do ponto de vista ético. Então, a gente vai ter uma série de pesquisas que elas têm que passar, inclusive, pelo comitê de ética. Então, mesmo quando a gente está trabalhando na área das ciências sociais ou humanas, né, se a gente vai levantar dados com primários, como a gente viu, né, vai entrevistar pessoas, a gente tem que passar o nosso projeto pelo comitê de ética. Então, se houver riscos à integridade física, né, ou moral das pessoas, a gente não vai poder fazer essa pesquisa. Então, ela pode ser inviabilizada por questões éticas. Bom, por fim, acho que esse é um dos elementos mais importantes, é a avaliação das deficiências no conhecimento do problema. Então, essas deficiências não diz respeito às deficiências do pesquisador. Né? É claro que a gente só vai conseguir colocar isso de uma maneira mais precisa quanto mais a gente estudar um determinado assunto, mas basicamente isso aqui é a colocação, né, da contribuição do seu trabalho em relação ao estado da arte na pesquisa científica sobre um determinado tema. Então, algumas questões são colocadas aqui pelos autores, que eu achei bastante interessante, é o seguinte. Bom, essa avaliação ela passa pelo seguinte, né? O que mais a gente precisa saber sobre esse problema de pesquisa? Né? Ou o que falta abordar ou estudar, que não foi estudado até então? O que não consideramos ou o que esquecemos, né, em relação a esse problema de pesquisa que a gente está colocando? Então, basicamente, essa avaliação das deficiências é um texto que a gente redige, né, com base na literatura anterior, para mostrar até onde foi a pesquisa científica na nossa área e onde é que a gente está enquadrando a nossa pesquisa. Né? Então, em que medida ela está contribuindo, tá, para o avanço no conhecimento sobre esse determinado problema de pesquisa. Então, a gente vai mostrar o que já foi feito, quais resultados e conclusões foram tiradas, aquilo que falta ou que é ambíguo ainda, que não está muito claro, e que merece ser investigado, e o que nós vamos investigar de fato, e onde é que a nossa investigação vai se enquadrar, ou em que sentido ela vai contribuir para o que foi feito até então. Então, provavelmente ela não vai contribuir de uma maneira geral, mas visa aí contribuir em alguns aspectos específicos desse problema. Então, a gente destaca isso, e como eu mencionei, isso pode estar na justificativa, pode estar no texto, né, que nos leva até as perguntas de pesquisa. Então, a colocação do problema de pesquisa geralmente é um texto que vai dialogando com trabalhos anteriores até a gente colocar, de fato, nossa pergunta de pesquisa. Então, essa avaliação das deficiências no problema, as deficiências, né, do conhecimento do problema, ela pode estar apresentada nessa parte aí da colocação do problema de pesquisa. Bom, eu deixo aqui a referência para vocês, é o mesmo livro da aula anterior, né, do Hernandes Sampieri e colegas, que é o livro Metodologia de Pesquisa, e agora vocês devem ler aí o capítulo 3. Bom, eu desejo aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.